Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube e o vídeo de hoje será sobre o que é idolatria. E antes de eu começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever e clicar no sininho de notificações para que você possa receber as notificações do YouTube de quando eu coloco um vídeo novo, tá bom? E para começar a falar de idolatria, para que não seja a opinião do Márcio, vamos deixar que a Bíblia fale por si e nos ensine o que seja idolatria. E para que isso seja rapidamente compreendido por você, nada mais ou ninguém melhor do que o próprio Deus para nos ensinar o que seja idolatria. Para isso nós temos que abrir a Bíblia no livro de Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos. E começa falando aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de eu prosseguir, vamos parar aí. Deus está se apresentando, Ele está dando as credenciais de quem Ele é. Então Ele é o Deus que teve o poder, a capacidade e a autoridade de retirar o povo de Israel da casa de servidão, da sua escravidão, debaixo do poderio de Faraó, que era o maior, que era o rei do Egito, que era a maior nação na época, o maior poder mundial que existia. E Deus foi com todo o poder e autoridade, usando a vida de Moisés, e retirou o povo do Egito. Então ele está falando para Moisés, diz assim, ó: eu sou esse Deus que tirei vocês do Egito. Ok? E aí ele começa falando: não terás outros deuses diante de mim. E a palavra deuses aqui está com D minúsculo. E por que ele está usando não terá outros deuses diante de mim? Porque ele está falando para Moisés, relembrando a Moisés que quando eles estavam debaixo da servidão de Faraó, eles estavam numa terra onde era politeísta, existiam vários deuses. Nós sabemos que, e você obviamente deve conhecer por ver fotos, ou ver filmes, ou ver artigos, que os egípcios eles eram extremamente idólatras, que eles cultivavam a sua fé e a sua religião cultuando outros deuses que não o Deus de Israel. Faraó, ele mesmo era considerado um deus. Então, Deus está relembrando aqui, olha, não terás outros deuses diante de mim. Aí ele caracteriza especificamente o que são esses deuses. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus não queria que fosse feito nenhum tipo de escultura. Ponto final. Então, se você tem uma escultura que você presta sua reverência e as suas orações, isso é contrário ao que Deus está falando na palavra dele. É simples assim. E ele fala no versículo 5, não te encurvarás a elas e nem as servirás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus está falando para a gente o seguinte, Ele está nos ensinando que nós não devemos nos curvar, nós não devemos nos relacionar, nós não devemos ter absolutamente nenhum tipo de imagem e escultura que a gente preste culto. Ponto final. Isso é idolatria. Porque o que Deus está querendo colocar não é só a questão de um culto religioso, uma estátua ou uma representação de uma entidade espiritual, uma entidade de alguém, né, que você cultue. Não, o que ele está nos ensinando inclui isso, mas inclui muito mais além. O que ele está querendo dizer é que tudo que tomar o seu coração no lugar dele é idolatria. Absolutamente tudo. Idolatria pode ser idolatria ao seu trabalho, idolatria à sua posição social, idolatria à sua conta bancária, idolatria pelo fato de que você é uma pessoa bonita, né,
exteriormente falando, que você é uma pessoa que tem uma certa penetração na sociedade, então você tem uma visibilidade. Isso é idolatria também. Você pode idolatrar uma certa pessoa pública, você pode idolatrar um artista, um cantor, você pode ter qualquer coisa que você olha tanto para aquilo que você esquece Deus, que Deus passa a ser a sua segunda opção. E tem uma passagem no Novo Testamento que eu gosto muito, que é do jovem rico, que Jesus adverte sobre idolatria na vida de uma pessoa, de uma maneira muito interessante e ao mesmo tempo muito triste, que é a história do jovem rico. Mateus capítulo 19, versículo 16. Fala o seguinte, olha: ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus lhe disse: por que perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus está rebatendo o jovem, né? Você guarda os mandamentos. Que mandamentos? Um deles que a gente acabou de ler foi de Êxodo. Ele perguntou a Jesus: quais mandamentos? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E interessante que Jesus ocultou um deles, que foi justamente de idolatria. Jesus não falou esse pecado. E aí o jovem, ele repete para Jesus falando o seguinte: olha, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso que você falou aí, Jesus, eu tenho feito. O que me falta ainda? Aí Jesus responde da seguinte forma: olha, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, tinha muita grana. Disse Jesus aos seus discípulos, ou seja, Jesus estava com os discípulos quando esse diálogo aconteceu: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por muito tempo eu me perguntei: caramba, o que será que essa passagem quer dizer, né, cara? Essa passagem, ela esconde um princípio desse jovem rico. Ele tinha feito todos aqueles mandamentos. Quais eram esses mandamentos? Olha: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não seja mentiroso, não honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus ocultou o primeiro. E quando ele falou: vai e vende tudo que tem, Jesus no fundo estava dizendo para ele o seguinte: olha, vai e renuncia ao seu Deus chamado riquezas. Vai e renuncia tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue, porque você vai ter uma riqueza no céu muito maior do que essa aqui que você está vendo que é terrena. Então a idolatria que esse homem tinha era riqueza, era grana, possuía muitas propriedades. A Bíblia ainda fala aqui: ele possuía muitas propriedades. Mateus 19, versículo 22. Então, e ele ainda fala: é mais difícil um rico, é muito difícil de um rico entrar no céu. Não sei se esse é o teu caso, né, cara? Não sei se você é rico. Eu não sou rico. Mas a questão que Jesus estava querendo dizer é que todo mundo que tem muita grana acha que não precisa de Deus. Ou vive uma vida que na superfície ele até fala de Deus. Veja, esse cara se aproximou de Jesus, cara. Ele ia lá e Jesus, pô, mestre, tinha um diálogo com Jesus. Então tem muita gente que tem muita grana, que tem exatamente essa mesma postura. Ele vive ali perto de Jesus, mas o coração está longe de Jesus, porque não quer seguir a Jesus, porque o coração dele está prostrado diante daquilo que ele tem. E ele acredita que ele não precisa, no fundo de Deus. Por quê? Porque ele tem tudo que ele precisa. Ele já faz tudo, ele é um bom homem, ele não comete pecado, ele não faz isso, ele não rouba, ele não mata, ele não adultera, né? É isso aqui que ele está falando. Mas no fundo, a idolatria dele chamava-se grana. Grana. E por isso Jesus reiterou o fato de que é difícil um rico entrar no céu. Não significa que o rico não vá para o céu. Ele falou que é difícil. Então, a idolatria maior que Jesus estava querendo apontar não era somente a idolatria do dinheiro, é a idolatria de si mesmo. É a idolatria de que você acha que você é tão sublime, tão maravilhoso, tão poderoso por causa de tudo que você tem, tudo que você construiu, mas mal você sabe que você está caminhando para uma vida longe de Deus eternamente quando você morrer. E por isso ele deixou essa palavra aqui: é mais difícil
Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não significa, de novo, repito, que ele não quer que um rico entre no reino dos céus. Mas como essa palavra aqui é sobre idolatria, e esse aqui é um exemplo de idolatria, eu queria deixar para você uma dica. Faz uma autoanálise no seu coração e pergunta para você mesmo: se você ama ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, todas as suas forças, de verdade, ou você ama porque você tem medo de ir para o inferno, ou você ama porque você realmente só vai para a igreja por ir na igreja, ou você ama o Senhor por não ter nada. Os testemunhos mais poderosos que eu já ouvi e que eu já vivenciei foram momentos onde as pessoas não tinham nada, cara. Sabe, eu aprendi a amar o Senhor que eu não tinha nem uma casa, não tinha um teto na minha cabeça. Quando eu vim para esse país aqui, os Estados Unidos, eu cheguei aqui com $600 no bolso para trabalhar. Trabalhei muito. E eu lembro que naquela época, foi a época que eu tinha uma comunhão com o Senhor muito intensa, muito cheia de experiências com o Senhor, porque eu dependia de tudo para o Senhor. Mas sabe, às vezes a gente cai no engano de quando as coisas vão acontecendo na vida da gente, que a gente não precisa mais de Deus. Isso é um engano da idolatria de si mesmo. Eu caí nisso algumas vezes, me arrependi, voltei atrás e aprendi uma grande lição na minha vida. Sabe, a gente vai voltar pro pó. A Bíblia mesmo fala, você é pó e você vai voltar pro pó. E eu quero chegar um dia na presença de Deus e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, né? E eu quero chegar um dia na presença dele sabendo que o maior ídolo do meu coração se chama Jesus Cristo. A minha vida inteira foi dedicada a ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, o que eu sei, o que eu penso, o que eu sonho, está relacionado com o Senhor de alguma forma. Eu luto para não deixar que entre no meu coração nenhum tipo de idolatria. Você acha que você está na igreja e você não vai ser idólatra? Você está enganado, tá? Você pode ser idólatra até do teu pastor. Voltando lá para Êxodo, capítulo 20. Não é interessante que Deus fala isso? Que a primeira coisa que ele fala, ele apresenta as suas credenciais de quem ele seja. Minha pergunta para você é o seguinte: antes de todas as bênçãos que você tem, você tem a verdadeira percepção de que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, foi quem te tirou da tua terra do Egito? Você tem essa noção? Você reconhece Ele como essa pessoa, né? Porque Deus é uma pessoa que te tirou da terra da tua escravidão. Então, a terra da tua escravidão era cheia de ídolo. Tenha certeza de que você não vai entrar na presença desse Deus com alguns desses ídolos do teu passado, da tua história, das glórias, supostas glórias do teu passado, ou das riquezas, ou supostas riquezas da tua existência. Porque diante do Deus vivo, isso de nada adianta. Isso de nada adianta. O ouro do Egito, a glória do Egito, tudo do Egito, diante de Deus, cai. Diante de Deus, vale nada. Então, a idolatria é uma grande mentira. Se você acha que você vai na praia e entrega a sua oferta para uma deusa na praia, deixa eu te falar, isso é uma grande mentira. É uma mentira, cara. Não tem deusa nenhuma não, cara. Se você acha que você se prostra para uma estátua, se essa estátua no chão cai e se quebra, qual é o poder dessa estátua, cara? Qual o poder que ela tem? Zero, nenhuma. O poder do Senhor, a fé que nós temos no Senhor é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais verdadeira, porque é um relacionamento com Deus vivo. Idolatria destrói a tua vida, porque ela impede o agir de Deus na sua vida. Enquanto você estiver cultuando todas as coisas exceto Deus, Deus está quietinho do lado dele, esperando você tomar a sua decisão. Enquanto você não tomar a decisão, deixa levar. Você acha que o dinheiro que você conseguiu é bênção para você? Está enganado. Você acha que as benfeitorias, supostas benfeitorias que fizeram para você, vem de Deus? Não vem não, cara. As bênçãos de Deus vêm do trono do Pai. Não vem das mãos de uma santa,
não vem das mãos de um santo, não vem muito menos de uma galinha na esquina. Não vem não, cara. Sai da boca do Deus vivo. Jesus uma vez respondendo ao diabo, ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a sua existência, a minha existência, depende da palavra que sai da boca de Deus, a seu e o meu respeito. Não é muito mais bacana você se relacionar com o Senhor, o Deus vivo? Que você faça essa autoanálise e jamais permita que nada tome o lugar de Deus no seu coração. Nunca. Que Deus te abençoe e que essa palavra edifique a sua vida.